Em que país o palácio presidencial é usado como casa noturna em festas desenfreadas enquanto o presidente está fora? Como Laurie e Hardy, dois russos que trabalham na televisão estoniana, viajam pelo mundo em busca de matérias. Por que um grupo de jovens da Esto TV gosta tanto de provocação? A televisão da Estônia começa agora. Fuck you! Hey, fuck you, man! Kuulge, teate, minu meelest on vesi võiks külma. Sa oled see, mida sa sööd. Asja nii, et Eestist oleks võimalik halva. Se você passar os canais da televisão, tem grandes chances de ver 10 estonianos em Bollywood. Bollywood é um reality show filmado em Bombay. 10 candidatos foram submetidos a um treinamento intensivo para se tornarem os atores perfeitos de Bollywood. Transmitido pelo Canal 2, o programa é um sucesso. Para o produtor de Bollywood, o sucesso do programa vem dos contrastes. É uma espécie de programa de viagem e descoberta. A intenção era mostrar às pessoas que nunca saíram da Estônia. É um tipo de programa experimental. As ruas de Bombay foram um choque para quem é de Tallinn ou do interior, onde a cidade é mais calma e limpa. E lá, de repente, você se encontra no meio da vida. De la vie. Life. O casal vencedor foi premiado com os papéis principais em um filme de Bollywood, que também era experimental. Preciso de um doador branco. Doador branco? Não, isso não é possível. Os excessos indianos seduziram os estonianos que vivem em um país muito pequeno. Esses primos distantes dos húngaros se instalaram há muito tempo nas margens do Mar Báltico, de frente para a Finlândia. Apenas 1.300.000 pessoas vivem nesse país que é do tamanho de meia Bélgica. Aqui, a nova geração está no comando. Ilmar Hag, de 38 anos, já comandou a emissora estatal ETV por 6 anos. Quando o estoniano conhece estrangeiros, percebe que é de um país pequeno, como se lamentassem. Eles buscam alguma compaixão. É verdade que a Estônia, ao longo da história, venceu apenas uma guerra. Perdemos todas as outras. No entanto, quando falamos de independência, devemos lembrar que nos tornamos independentes apenas 20 anos antes da Segunda Guerra Mundial. Então, os estonianos costumam pensar que somos uma nação que sofreu muito. É verdade que a história da Estônia não é feita de bons momentos. Foram 50 anos de ocupação soviética após a colonização da Alemanha, Suécia e Rússia czarista. A emissora estatal ETV, fundada em 1955 em pleno período comunista, era então uma ferramenta de propaganda do regime soviético. Apenas os estonianos do norte tinham acesso a outras emissoras através dos canais da Finlândia. Na época, eram apresentadas as notícias estonianas e, em seguida, o Jornal Central de Moscou. Essa situação continuou até os anos 80. A Estônia era um país comunista, mas as pessoas eram comunistas mais por oportunismo do que por convicção política. E as pessoas que trabalhavam na TV estoniana nunca tiveram realmente os ideais comunistas. Então, na TV, havia programas de propaganda comunista, seguidos de programas de propaganda da identidade nacional da Estônia.
Assim, em 88, a televisão estatal teve um papel importante na conquista da independência. No talk show Vamos Pensar de Novo, o filósofo Edgar Savizar propôs ao vivo a criação de uma frente popular como uma alternativa ao Partido Comunista da Estônia. Propor o multipartidarismo em uma emissora estatal soviética foi uma ousadia. O programa chega ao fim e eu tenho uma sugestão a fazer. Os participantes do programa de hoje que aprovam a criação de uma frente popular e que desejam participar dela, peço que permaneçam no estúdio. Não saiam porque vamos formar um grupo de iniciativa para criar a Frente Popular. Pouco tempo depois, foi formada uma corrente humana de 600 quilômetros, em que os habitantes dos 3 estados bálticos manifestaram o desejo de emancipação do bloco soviético. Na Estônia, durante as reuniões espontâneas, milhares de pessoas cantavam músicas nacionalistas. Foi a revolução musical que, em 91, levou à independência do país. E se os estonianos optaram por cantar em vez de lutar, é porque a música faz parte de suas tradições ancestrais. Eles mesmos se apelidaram de o Povo Cantante. Na verdade, o maior evento desse pequeno país é o Festival de Canto. A cada 4 anos, um coro de 30 mil pessoas se reúne diante de 300 mil espectadores, ou seja, 1/4 da população. Os estonianos incentivam a música a todo custo. Todos os canais do país possuem programas de música, pois desde 92 os meios de comunicação estonianos foram abertos à concorrência. Assim, 2 canais privados surgiram. O Canal 2, especializado em informação e entretenimento. A emissora substituiu seu telejornal por uma nova fórmula, mesclando notícias mais sérias com temas mais leves. Os programas pornôs também estão presentes. Outro canal privado, o TV3, exibe séries americanas, reality shows e entretenimento mais refinado. E o ETV mantém uma programação de serviço público, apresentando programas culturais e infantis de qualidade. Os 3 canais têm um ponto em comum. Enviam jornalistas por toda a Estônia em busca de evidências e relatos. E as emissoras estonianas não estão sozinhas. Na TV a cabo existem muitos canais estrangeiros. Mas a concorrência vem principalmente dos canais russos, pois 1/4 da população é de origem russa. Mas o programa do momento é uma produção estoniana. Exibida pela ETV, a novela Rua da Felicidade cativa o público com mais de 14 anos. Através de histórias do bairro, a série reflete as preocupações da sociedade estoniana. Assim, quando Rouanês visita seu amigo russo Roman, Rouanês fala em estoniano e Roman responde em russo. Como vai ser o próximo trabalho? Trabalho? Não tem trabalho. Era um serviço de extorsão. Como assim? Um homem que arrecada dinheiro com os punhos? Para com isso, Roman. Um ex-colega do serviço militar passou aqui e insinuou isso. Pelo menos não exigem teste de idioma. Desde a independência é preciso falar estoniano para se candidatar a um emprego. Eu sei que você sabe a técnica, mas o seu cérebro não entende muito bem o estoniano. Eu entendo um pouco de estoniano. Meu rapaz, você só precisa assumir o controle. Você conhece bem aquela expressão russa, você me respeita? Est-ce que tu me respectes? E daí? Roman, você me respeita? Claro que te respeito. Sim, mas você não respeita meu idioma. Essa pequena mudança a respeito do idioma revela um problema maior para a identidade da Estônia. Uma das características mais importantes da identidade estoniana é o medo de não sobreviver. Vemos as mudanças no idioma, muitas palavras novas em russo ou em inglês que se impõem sobre a língua estoniana. Hoje somos cerca de 1 milhão de estonianos.
E estima-se que em 2050 não passaremos de 700 mil. E não sabemos que idioma falaremos. Os russos são numerosos aqui porque durante o período soviético, o regime os incentivou a emigrar para a Estônia. Na época, o ensino de russo era obrigatório nas escolas, mas agora uma parte da comunidade russa mal entende o estoniano. Então, que canais eles assistem? Bem, como eu falo russo melhor, prefiro os canais russos. Os canais 2 e 1 russos. ORT, o canal Báltico. Os canais 2 e 1 russos. E o NTV também. O estoniano é muito difícil. E onde eu trabalho, se você não fala bem o estoniano, não conversaremos com você. A família Perrega vive em Tartu, a segunda maior cidade do país. Eles são estonianos. Merle é enfermeira e Tonis é gerente de projeto. Eu trabalho no setor da construção, onde há muitos operários russos. Os homens mais velhos não falam estoniano ou falam apenas algumas palavras. Com eles é mais fácil se comunicar em russo. Mas a geração mais jovem de russos fala estoniano. Nós assistimos aos programas russos. Até já participamos e ganhamos um prêmio. Assisto se for um programa interessante, com pessoas comuns para pessoas comuns. Eles visitam muitos lugares e eu gosto disso. Eles falam russo fácil de entender. Nos canais estonianos, o único programa em russo é o Subboteja. Os dois apresentadores estrearam o programa logo após a independência do país. Há 11 anos, eles viajam pelo mundo para abrir as mentes dos estonianos em um programa road movie. Os temas que abordam são variados e atendem às duas comunidades. Além disso, o nome Subboteja é uma mistura de russo e estoniano. O governo não tem as ferramentas para iniciar um diálogo entre as duas comunidades, porque vivem em duas esferas de informação completamente distintas. E nós achamos que uma ponte deve ser construída para implementar com sucesso esse diálogo. Mas quando a seleção de futebol russa enfrenta a seleção estoniana, Miska e Alexander entrevistam os russos na Estônia para saber por quem vão torcer. Eu vou ao jogo se tiver tempo. E para quem vai torcer? Para o meu time. Mas qual é o seu time? Eu preciso pensar sobre isso. As relações entre a Estônia e a Rússia não são excelentes. Ainda vivemos com estereótipos. A Estônia sempre tem um pouco de medo da Rússia. Está nos genes. É por causa do passado e não podemos esquecê-lo. Para os russos que vivem aqui, é muito difícil porque estávamos acostumados a ser os irmãos mais velhos. E agora somos uma minoria nacional. É muito difícil trocar de papéis. Um dos últimos marcos dos russos na Estônia é a estátua do soldado da Segunda Guerra Mundial. Ele simboliza a vitória do Exército Vermelho sobre os invasores nazistas. Mas hoje a estátua está no centro de uma polêmica. Parte dos estonianos quer tirá-la porque, para eles, representa mais um invasor, a União Soviética. Os torcedores mais radicais defendem o seu lado violentamente. Mas, para o bem de todos, os canais não falam sobre isso. O problema da estátua é apenas um pedaço de pedra, nada mais. Mas hoje ela se tornou uma questão política. Precisamos de tempo para fazer as coisas por etapas. Antes, os estonianos e os russos na Estônia estavam em confronto. Agora estamos em uma situação de indiferença. Não nos interessamos pela outra comunidade, mas não estamos em confronto. O próximo passo será diferente. Vamos amar uns aos outros, mas isso leva tempo. Da luta para chegar à elite do futebol nacional. Amanhã, Brasiliense e Sampaio Correia, ao vivo e exclusivo, direto de Brasília, a partir das 6:30 da noite, só aqui na TV Brasil.
Da população de 1.300.000 habitantes, 300.000 são russos, deixando apenas 1 milhão de espectadores para os canais da Estônia. O mercado pequeno e o baixo orçamento exigem programas baratos. E como os estonianos adoram bricolagem, basta trocar de canal para visitar uma loja de ferragens, ter ideias para decorar o apartamento ou escolher um trator mais recente. Claro que não é muito empolgante, mas na Estônia faltam os meios para criar boas surpresas. O canal Pimp TV é um exemplo perfeito dessa situação. Por exemplo, propôs a um lenhador eremita apresentar seu próprio programa de aconselhamento para solteiros. Bem útil em um país onde a taxa de divórcio está entre as mais altas da Europa. O que é lamentável na televisão é que não podemos nos arriscar. Tudo deve ser planejado com antecedência. Não podemos transmitir o programa se já não tivermos o final dele. Não é sempre que podemos exibir tudo que nos vem à cabeça. E quando se faz o que vem à cabeça, surgem programas gravados em bares. O princípio é simples. Um apresentador e várias loiras. Quando um cliente está bêbado demais, tem que sair do programa. Essa aqui é Trin, Silê, e a querida de todos, a preferida, Ada. E aquele será o meu aluno hoje, Raul. Vai pro inferno, cara. Uma competição de bebidas. Podemos ver que na Estônia, o álcool também desinibe e favorece a aproximação. Isso provavelmente explica a abundância de publicidade de bebidas destiladas. O problema é que ridiculariza as pessoas e não melhora a segurança rodoviária. Apesar da proibição de dirigir após o primeiro copo, a Estônia testemunha um número assustador de acidentes rodoviários. E bebida e direção são os temas favoritos dos programas policiais que tanto agradam os estonianos. Cada canal tem o seu próprio programa e todas as notícias são selecionadas. Violência doméstica, overdoses, brigas. Quanto mais sórdido, melhor. A família Madisou mora em um subúrbio de Tallinn. Rein, o pai, trabalha na construção civil como profissional liberal. Ele adora programas policiais, assim como a esposa, Ivy, e seu filho de 10 anos, Christo. É o cotidiano da Estônia. E é preciso se manter informado. É interessante. Exatamente. Aqui acontece muito mais coisas do que nos países ricos. Eu acho que os programas policiais surgiram no início dos anos 90, pois foi nessa época que houve um aumento do crime organizado na Estônia. Todo mundo sabia que na Estônia também havia uma máfia. Então todos estavam com um pouco de medo do aumento da criminalidade. E um dos programas mais famosos desse gênero é Politicei Crônica, provavelmente graças ao carisma do apresentador Peter Vossa e sua total falta de escrúpulos. Ele tem uma predileção por situações escabrosas. Por exemplo, entrevistar um deficiente mental na cela logo após ele ter atacado uma pessoa com um martelo. É verdade. Eu ataquei uma pessoa na rua Pronsky. Eu bati nessa pessoa com um martelo por trás. Eu acertei ela em cheio, seguindo o conselho do meu pai. Meu pai me aconselhou a bater nessa pessoa com um martelo, a bater bem forte nela. Mas o que aconteceu com você? Comigo? Eu fui atingido várias vezes na cabeça com um martelo e fui levado para a emergência. Havia outra pessoa com a vítima que me bateu várias vezes na cabeça. Você tinha um martelo e ele também. Está na moda andar com um martelo? Não achou essa história engraçada? Acho que falar dos problemas através de um ponto de vista humorístico acrescenta um pouco de humor e é uma forma de melhorar as coisas. Hoje Peter está mais calmo. Seus problemas de álcool e brigas não são poucos. Para a polícia, ele também não é um santo. Em seu novo programa, Vossa Repórter, ele interpreta o vigilante que denuncia as desigualdades da sociedade, incluindo a pobreza. Ele aproveitou a oportunidade para entrevistar o primeiro-ministro.
Você, que é um homem sério, promete colocar a Estônia entre os 5 países mais ricos da Europa? Na verdade, é um projeto ambicioso, eu não duvido. Por isso, hoje vou apresentar outro homem que, justamente por causa dessa Estônia rica e feliz, encontrou-se em uma situação difícil, porque os oficiais não puderam ou não quiseram ajudá-lo. Victor. A Estônia está crescendo economicamente, mas nem toda a população é beneficiada. A distância entre ricos e pobres está aumentando e Peter Vossa se aproveita disso. Toda sociedade tem seus problemas. Mas se esses problemas são transformados em um espetáculo sem análise, então não é confiável. É muito fácil, muito sensacionalista. E o populismo dessa forma, embora se faça de honesto, na verdade é uma vergonha para o jornalismo. Mas a TV estoniana também oferece programas de investigação da emissora estatal, como Pinauti na Giza, literalmente testemunha ocular. Os 2 jornalistas apresentam assuntos delicados, como as armas químicas da Segunda Guerra Mundial lançadas no Mar Báltico, ou relatos como a história de Ian, que usa sua pouca aposentadoria para dar presentes aos órfãos. Mas o caso mais famoso foram as festas no Palácio Presidencial. Nosso ex-presidente e sua esposa moravam com as netas no palácio, onde não havia muita vigilância. Então, o que as meninas faziam? Convidavam os amigos para o Palácio Presidencial. Primeiro, elas começaram oferecendo pequenas festas, que foram aumentando cada vez mais. Pessoas que elas não conheciam também participavam, até que elas perderam completamente o controle das festas. Quando um jovem folião enviou fotos à equipe do Pinauti na Giza, os apresentadores decidiram fazer uma reportagem. O caso virou um escândalo nacional, principalmente quando o porta-voz do presidente desmentiu a existência das festas. Na verdade, isso significava que não havia nenhum controle sobre o que acontecia no Palácio Presidencial, o que é preocupante. E como eles se recusavam a admitir, esse virou o tema do debate, não as festas insignificantes. Pela primeira vez, a televisão se atreveu a atacar a instituição presidencial. Mas alguns programas vão muito além da impertinência. É o caso de A Rapanija, literalmente chute. Os 2 apresentadores, um jornalista e um ator, relatam as notícias da semana e ninguém escapa do sarcasmo. Para alfinetar o primeiro-ministro Ansip, suspeito de corrupção, Peter optou pelo rap. Ansip é muito mais burro do que as pernas de uma mesa. Um dia ele vai ser punido por seus golpes covardes. E isso não é tudo. Não são apenas estes os bandidos na reforma partidária. Mas o eleitor não é idiota. Vai saber em quem votar. Você vai ver, Nosso objetivo não é ofender, xingar, punir, nem levar as pessoas ao tribunal ou revelar algo. A ideia é usar o humor como um mecanismo de defesa e de autopurificação. Para mim, se o humor é bom, não há limites. O bom humor nunca tem limites. Un bon humour n'a jamais de limite. E os programas satíricos da Esto TV entendem bem de humor sem limites. Esto TV, o nome de um canal imaginário, na verdade esconde um grupo de provocadores da sociedade estônia. Em 2003, quando Juhan Parts e seu partido propuseram uma nova ordem na Estônia, eles se armaram e fingiram ser grandes defensores do novo homem forte. Os slogans eram carregados de ódio. Escolher a ordem, por uma política de moralidade, punir os culpados. Então nós pegamos a retórica e amplificamos. On l'a rendu plus acéré. Ela se torna mais afiada e nós apontamos as semelhanças entre a retórica nazista e a retórica politicamente correta de Juhan Parts.
Quando o governo propôs reduzir os recursos para as famílias pobres, o Esto TV apresentou outro argumento com uma boa dose de humor negro. Para superar a pobreza, os pobres deviam deixar de ter filhos. Então, eles foram até uma escola explicar a brilhante teoria para as crianças. Pessoas com genes bons tornam-se ricas e bonitas. Cientistas, economistas, políticos. Pessoas com genes ruins tornam-se agressores, criminosos, assassinos. E sabem o que fazer para impedir o nascimento de crianças doentes? De crianças como vocês? Basta os pais fazerem uma pequena operação chamada esterilização. Repitam comigo, esterilização. Esterilização! Eu sempre gostei de comparar o Esto TV a um carnaval. É praticamente a mesma coisa. Há muitos personagens poderosos, mas também outros personagens menores, que não deixam de ser divertidos. É preciso ter políticos sérios, mas também políticos palhaços ou tolos. No Esto TV é sempre carnaval. Eles transformam uma manifestação anti-Saddam em um desfile contra a paz. Zombam do puritanismo estoniano e enviam um grupo de travestis a um acampamento militar para denunciar a homofobia. Com seus programas e provocações, o canal Esto TV quer se estabelecer como a vanguarda da sociedade estônia. Eles até lançaram uma campanha para arruinar a imagem da Estônia no exterior. Uma afronta divertida e, por vezes, autodepreciativa. Num país pequeno que tem dificuldade de se fazer conhecido.